A novela da vida real especial de hoje mostra a história de superação de mineiros que receberam diagnósticos médicos desoladores, mas obtiveram vitórias por intervenção divina e testemunharam as grandezas de Deus em suas vidas. A primeira história é de Raimunda Alves. Diagnosticada com rompimento total de tendão do braço direito, a única solução, segundo a medicina, era cirúrgica para a colocação de uma prótese de aproximadamente R$80 mil. Meu braço doía já tinha 20 anos, mas que agravou mesmo tem 8 anos. Tinha dia, irmã, que às vezes eu ia pegar até para me destrancar a porta e eu não tinha força para me destrancar a porta, a fechadura, sabe? Para mim colocar a mão na cabeça eu tinha que pôr o braço assim, não aguentava levantar assim. Fazer assim eu não aguentava. Trazer o braço assim também eu não aguentava, não. Ela sempre teve muita dificuldade. Ela reclamava de muitas dores, que ela falava que ela não conseguia dormir. Que eu lutei com a filha há 8 anos na cama e ela pesava 150 quilos. Eu estava operada dos 2 joelhos, eu não aguentava fazer força. Eu sozinha dentro de casa, eu mantinha ela nos braços, porque a Bisota Silva destruiu a carne do corpo dela todo. No esforçar para mim poder pegar ela, fui fazer exame e falou que eu estava com os 2 tendão estourados. Procurou os médicos falaram a respeito da prótese. E que essa prótese, o SUS não fornecia. E só se a família entrasse na justiça. E esse daqui já tinha sido operado. Mas só que esse daqui foi uma prótese no osso. E esse daqui era uma prótese especializada no nervo. A senhora tem que comprar ou sua família tem que entrar na justiça para ver se o SUS dá a prótese para a senhora. Porque o hospital não dá e nem o SUS dá essa prótese, que ela é muito cara. O valor da prótese era 80 mil. Já tinha feito muita fisioterapia, não resolvia nada. Para mim tirar uma panela do fogo, tinha que deixar esfriar para depois eu tirar com as 2 mãos, que com o braço só eu não tinha força no braço. E esse remédio que ele passou para mim, são 15 comprimidos, R$87. Ele falou que era para mim tomar só para emparear, que sarar que eu não ia sarar não, que eu tinha que conviver. Quando ela foi atravessar a avenida, aí ela levou uma queda. Ela chegou lá e eu fiquei muito preocupada com ela, né? Falei com meu esposo, falei com minha filha, falei, não, nós vamos cuidar da irmã Raimunda. Aí ele falou assim, a senhora tem que ficar assim até morrer ou a sua família entrar na justiça, põe NPS, dá a senhora a prótese, porque a senhora está com os tendões dos nervos tudo estourado e é os nervos que dá força para a senhora resistir à queda que vinha sobre a senhora. Até resolver essa situação toda na justiça, que a gente sabe que é um processo muito demorado, que ela não ia conseguir, mas que o milagre, ela esperava um milagre. Falei, eu creio, nós vamos orar pelo seu milagre. E inclusive a gente terminou uma campanha passada, falei com minha filha assim que eu ia fazer em favor dela. Em abril de 2023, o missionário Soares marca em Belo Horizonte, no período da Páscoa, 3 reuniões das maravilhas de Deus. Raimunda comparece na segunda-feira às 9 da manhã. De noite eu não dormi, irmã. Eu passava mais aqui, recostada aqui, assistindo o irmão R. Soares, sabe? E eu vi um irmão falando assim, irmão, às vezes você não recebeu sua bênção porque você não foi atrás. Vai atrás que o Senhor quer te curar. Ele quer o seu esforço. Falei assim, gente, eu vou hoje. E eu cheguei lá, eu fui com toda certeza que eu ia trazer minha bênção mesmo, sabe? Lá na igreja da Graça, quando o missionário R. Soares chamou o pessoal que tinha dor nos braços, né? Quando ele falou assim, nosso Deus, eu nem vi eu chegando lá, sabe? Você espírito maligno dessa enfermidade, você está amarrado, acorrentado, e você vai sair agora que eu e o Postigo estamos ordenando. Quando eu cheguei lá que o irmão começou a orar, eu vi que eu peguei e senti aquele calor no braço, sabe? Aí eu senti que Jesus estava me curando, que eu levantava o braço e não sentia dor, não trazia os braços para trás, eu trazia os braços para trás, já não sentia dor. E eu senti que naquela hora Jesus estava me curando, sabe? 2 tendões do braço, mas estourado. Estourados os 2 tendões dos braços. O doutor falou isso para a senhora. Eu tô com
com a operação marcada. Está com cirurgia agendada para a senhora. Operação especializada e o SUS não me dá a prótese, que é uma prótese pro tendão. Ah, tinha que ter uma prótese para isso. Eu não aguentava tirar a panela do fogo, não aguentava levantar. A senhora não levantava os braços. E agora está levantando. Olha que coisa linda, né? Quer dizer, o doutor disse que tinha que operar os dois. Os dois. Então, até que altura a senhora conseguia levantar o braço antes da oração? Eu não aguentava. Não aguentava. Até para me pentear o cabelo. Pentear o cabelo, dificuldade, para tudo. Para trocar uma roupa, para tudo. O problema da senhora é só milagre, porque o SUS não dá prova. Mas a senhora conheceu o Deus dos milagres, né? Então levanta a mão para o céu, olha aí, ó. Olha o Deus dos milagres aí, ó. Aleluia! Aí quando eu chego aqui, ela me fala isso. Eu falei, meu Jesus, é tremendo. É maravilhoso demais saber que Ele continua fazendo milagre, todo-poderoso, que é o Senhor, o Rei dos Reis. E Ele é fiel. O médico falou que eu não podia carregar mais de que 2 quilos. E eu já carreguei hoje mais de 10 quilos hoje. E graças a Deus não estou sentindo aquela dormência que a mão fogueava e adormecia, graças a Deus. Da hora que eu cheguei eu vim da igreja para casa, não senti mais dor nos braços. Não senti formigação, dormência nas mãos. E o que o Senhor fez na vida dela é um verdadeiro milagre. O Senhor não me deu um tendão, mas Ele me deu um braço novo. Graças a Deus. Maria de Fátima também passou por momentos difíceis na saúde. Desde 2008, ela passou a sofrer acidentes vasculares cerebrais. Resumindo, em 2008 eu tive 2 AVCs. Tive o primeiro, com 15 dias ele repetiu, aí eu perdi a memória toda, fiquei 5 meses fora do ar. Ela esqueceu da Cia, dos netos, mas de mim ela não esqueceu. As minhas filhas me acompanhavam, meu esposo, sabe? Eles me ensinavam tudo, ensinavam a mexer com dinheiro, que eu nem dinheiro mexia, não sabia fazer conta, nada. Eles que me auxiliavam. E as mãos ficou com a mão, um lado dela ficou meio deficiente. Eu fiquei com sequela desse lado todo, tutou na perna, sequela completamente. Aí fiquei 1 ano fazendo fisioterapia. Aí viemos na igreja, buscando, aí foi voltando devagarzinho foi voltando. O missionário veio aqui, na hora da oração, minha mão abriu. Aí voltou normal a minha mão. Ela recebeu uma benção aqui dentro dessa igreja, aqui, que a mão, ela não aguentava segurar nada. Aí depois das orações, ela já conseguiu pegar um copo e segurar na mão. Então, foi aqui na igreja. Jesus, Ele é maravilhoso, só Ele. Porque 1 ano e 3 meses de fono para voltar a falar. E voltei a falar. Maravilhoso. Em 2014, Maria de Fátima sofre o 3º AVC, o que a paralisa da cintura para baixo. Perdi a memória, perdi tudo das pernas. Fiquei de cadeira de rodas uns 2 meses. Para começar, ela ficou na cadeira de roda, né? São uns 60 dias. Depois, passou para bengala, né? 2 anos e eu fazia de tudo. Tinha que dar até banho. E a veia caiu sangue no cérebro e tampou a visão. Para me poder ver, igual para fazer alguma coisa, eu tinha mais eu fazia alguma coisinha, mas tinha que estar deitando. Eu não aguentava ficar em pé muito tempo. Porque se eu ficasse em pé um pouquinho mais, eu caía. Ia me dando aquelas bambezas, caía. Mesmo que eu tivesse com a bengala. Não tinha firmeza no corpo. Ela não aguentava ficar assim. Se tivesse assim, movimentando assim, aí ia devagarzinho, né? Mas para ficar em pé assim, ela ficava, daí a pouco caía, querendo cair. Mais de um lado, né? Um lado ficou mais fraco, né? O outro não, o lado direito tudo bem. Foi do lado que deu, acho que dá um problema na cabeça de um lado, atrapalha do outro lado. Do outro lado que ela sentia. Às vezes eu sentava no ônibus, aí a hora que dava aquelas curvas, eu tinha que agarrar, senão eu não tinha. Logo no início tinha que ser grudado no meu braço, senão não ia, né?
E eu também não deixava, porque eu tinha medo, né? Porque a cabeça já estava meio ruim, com um problema na perna. Mas era perigoso, não andava sozinho, não podia. Teve um dia que a minha neta me puxou pela mão e eu caí de cabeça, porque eu não tinha firmeza nas pernas. Aí ficou essa cicatriz aqui, ó. Aí fiquei 1 ano fazendo fisioterapia. Aí no outro dia da fisioterapia, eu determinei, a hora que eles liberaram a alta, eu determinei que eu não usaria mais aquela bengala. E a partir desse momento, eu não usei mais essa bengala. Só que as pernas ficaram frágeis e muita dor na coluna. E eu já tinha um caroço no joelho, que esse caroço desde 2006, 2007, antes do AVC, eu já estava fazendo um tratamento para retirar esse nódulo, que é um cisto que dentro do joelho. Com o problema do AVC, aí ela largou, porque nós até esquecemos daquilo, né? Que tinha preocupado com outras coisas, né? E esqueceu. A irmã Maria de Fátima, ela é membro da nossa igreja, ela e o esposo dela frequentam a nossa igreja, é membro, né, da Igreja da Graça aqui no Barreiro de Baixo. E uma dessas vezes que o missionário R.X. Soares marcou de vir em Belo Horizonte, na nossa sede estadual, a gente sempre convida os membros da igreja, os irmãos, familiares, para participar das reuniões, dos encontros de fé do missionário R.X. Soares. E ela veio participar com esse problema que ela teve, né, do AVC, a sequela do AVC. Aí eu vim de manhã no culto e vim agora à tarde. Falei, não, vou receber, hoje eu vou completar a minha bênção. E hoje eu tô perfeita, graças a Deus. A senhora foi o quê, irmã? Eu tive 3 AVCs em 2008. Eu tive o primeiro e o segundo em 2008. E em 2014 eu tive o terceiro. 3 AVCs? 3 AVCs. O que isso deixou de sequela na senhora? Em 2014 eu fiquei de cadeira de rodas e fiquei sem andar um tempo. Aí eu fiquei fazendo fisioterapia 1 ano. Quando eu fiz 1 ano de fisioterapia, eu não aceitei a bengala, larguei a bengala. Falei, não aceito, eu não tenho 3 pernas. Sim. E depois disso, mas as minhas pernas é bem forte, porque elas me carregam, mas vão cambiando. Aí, quando foi agora, aí desse lado, tinha um caroço enorme. Desse lado aqui, ó. Na perna da senhora, a senhora tinha um caroço aí? Tinha, um caroço enorme. Aqui no meu joelho. Esse caroço era para operar ele em 2007. E eu, por causa dos AVC, não operei. Aí, quando foi agora, ele desapareceu. Sumiu o caroço. Sumiu. E os 3 AVCs, eu larguei a bengala e não uso bengala mais. Mas a senhora disse que estava com fraqueza nas pernas. As minhas pernas... E agora? Eu não fico muito tempo em pé e eu fico calambiando, sabe? E agora? E agora, graças a Deus. Sumiu tudo, irmã. Dor que eu tava parecendo cair aqui, ó. A coluna doía demais. Nossa, demais. O caroço da perna sumiu, a dor foi embora. Graças a Deus. Jesus deu vitória. Vamos aplaudi-lo. Glória a Deus. A glória e honra do Senhor, ele hoje foi pro Beleléu, ficou curada. E no momento do culto ali, ela ouviu a palavra, entendeu o recado de Deus para ela e tomou posse da bênção. Ela foi curada e hoje ela está feliz, glorificando o nome do Senhor. Estou ótima, graças a Deus. Estou firme, sem caroço nas pernas, sem bambeja nas pernas. Minhas pernas estão firmes e graças a Deus. A minha bênção completa. A coluna curada. Deus sem nós é Deus e nós sem Deus não somos ninguém. Para quem teve do jeito que teve, hoje está curada. Mas hoje ela já fala. Ela resolve os problemas dela e dos outros ainda. E Deus é maravilhoso. Sem Ele nós não somos ninguém. Maravilhoso. Só Ele para poder fazer essas maravilhas. Ele faz milagre. João Agostinho também se posicionou na fé para vencer um diagnóstico de câncer. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Essa passagem do livro de Isaías
foi a que marcou a vida de João quando ele a ouviu pela primeira vez. Ele gosta muito de ler a palavra, lê muito, ora bastante, assiste o programa do R.R. Soares, né, do missionário, e fica na fé, fica bem na fé. O R.R. Soares também, eu acompanho ele tem muitos anos também. Eu acho que desde mais ou menos 84, 85 na televisão. Inclusive, eu fazia muita propaganda, né? Falava para as pessoas, eu tinha uma vizinha doente na época, não tinha jeito para ela, né? Foi mais nos anos 80, 85, 84, 86, né? Que é meio ali. Aí eu falei para ela, chamada Dona Seni. Foi, Dona Seni, tem um programa de televisão muito usado. Foi na época que o missionário falava, põe a mão aqui junto com a minha, você lembra? Aí, falei, pois é, eu creio que se a senhora ver aquele programa, a senhora orar, receber a oração, só vai ser curada. Então eu ia para lá todo dia do programa, sabe? E junto com ela e tal, que ela não conhecia nada, né? Aí aquela fé, ela orava, ela enjoelhava, punha a mão. E essa mulher ficou curada mesmo, entendeu? Eu frequento já faz muito tempo, né? Assim, de visitar. Agora, que eu tomei uma decisão de vir para a Igreja da Graça mesmo, tá com um ano mais ou menos. Em agosto de 2023, o aposentado precisou colocar em prática a fé que aprendeu para ficar curado de um problema de saúde grave. De uns 3 anos para cá, eu vim perdendo peso, muito peso. E então eu fui ao médico e eu preocupado, né? Porque não tem explicação, né? Que eu vim emagrecendo. E eles não foi fazendo exame e eles não descobriam realmente o que era. Quando ele começou assim, uma depressão assim, e à noite dava aquela depressão ruim, ele ficava meio preocupado, falava que a pressão estava muito alta. A gente saía com ele para o médico, chegava lá, não tinha nada. Eu pesava 66 quilos. E aí eu fui emagrecendo gradativamente, sabe? 65, 64, 63, 60 e veio caindo, né? E eu, como eu falei, daqui a pouco eu vou desaparecer. 55 quilos. Ele estava muito fraco, ele não estava aguentando caminhar, estava fraco, não caminhava, não saía para a rua para fazer caminhada, que sentia muita fraqueza. A minha filha foi com ele no médico, o médico pediu para ele caminhar, a minha filha falou para ele, você tem que caminhar, pai. E falou assim, se eu não estou aguentando nem andar, como é que eu vou fazer caminhada? Muita fraqueza e era terrível, né? Sentia muito fraco. Aí começou a fazer os tratamentos, com pouco apareceu um caroço, né, no pescoço dele. Aí os médicos ficou assustados com aquilo e ele começou a emagrecer muito, emagreceu 10 quilos. Aí os médicos ficou muito assustados com aquilo e começou a fazer os exames dele. Saiu um caroço aqui, né, um nódulo no meu pescoço e esse nódulo foi crescendo. E eu comecei a preocupar com esse nódulo. Então, depois de tantos exames que eu fiz, que não estava constando nada, aí eu falei para o médico, tem esse nódulo aqui, e até onde eu sei, né, esse negócio de nódulo, ruga do corpo, não está correto. Então, tem que ver esse negócio aqui. O médico focou nesse nódulo, falou, vai ter que tirar isso aqui. Eles pegaram e falaram que tinha de tirar o caroço. Isso aí parece que não é nada, não. Eu vim pedindo a Deus, orando, né, baseado na palavra de Deus, né, e eu creio, né, que, como Isaías diz, né, 53, que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu creio nessa palavra. E aí, vindo na Igreja da Graça, orando, o pastor orou para mim, o pastor Rogério, né, os demais pastores e tal, e eu pedindo oração e orando também, pedindo a Deus que ele secasse aquele caroço. Ele foi diminuindo realmente. Ele foi diminuindo e reduziu uns 80%. Aí o médico marcou a cirurgia para retirada do nódulo. Foi 27 de dezembro. Quando chegou no dia, eu fui lá. Aí o médico olhou e eu falei para o médico, doutor, esse nódulo reduziu bastante. E aí realmente reduziu muito. Eu acho que nem precisa operar, você que sabe, se você quiser operar, eu acho que não vai ser necessário. Mas eu acho que é bom você operar, já que você está aqui, né, já veio, fala, não, vamos operar então.
Em dezembro do mesmo ano, João passa por cirurgia para a retirada do nódulo no pescoço. Aí cheguei lá, ele foi retirado 2 nódulos, tinha 2, não era um só não, tinha 2. E só que, infelizmente, rapaz, aconteceu uma coisa que eu não esperava. Deu câncer né? O nódulo está com células cancerígenas. Então, o senhor vai ter que fazer todos os exames de novo, tal, repetir tudo. Quando fez a biópsia, deu câncer. Quando dá um caroço assim, pode que tá espalhado em alguma região do corpo. Pode. Inclusive, eu recomendo que o senhor faça o PET scan, que é o exame mais apurado que tem. Porque o senhor vai ter que fazer esse tratamento, a gente não sabe onde esse câncer está, e o PET scan, ele vai apontar exatamente se é o fígado, o rim, onde está, né, vai acusar. Então a gente já vai fazer o tratamento em cima daquilo ali. É menos agressivo. Quando o médico falou que é muito difícil, né? Quando o médico falou, olha, infelizmente, e é duro, essa é a pior notícia que eu já ouvi na vida. É como caísse uma laje na cabeça da gente, né? Só que como eu leio muita palavra, muito mesmo, já vi muita coisa, né? Acompanho o programa da Igreja da Graça, fez tanto milagre, né? Tanta coisa, né? Então eu falei, não, isso para mim não é nada, não. Conhecer as Escrituras Sagradas e manter a fé em Deus foi o que o sustentou durante todo o processo de tratamento. Ele orou muito, nós oramos muito, pedimos muita oração e aí ele continuou indo nos médicos, fazendo a tomografia, fazendo as coisas. Quando eu cheguei lá, né, que eu fiz esse exame, fiz tomografia, uma série de exames e tal, aí que eu levei para ele e orando, né, mas eu crendo em primeiro lugar em Deus. Aí cheguei lá, aí começou a olhar os exames, isso aqui não deu nada. A tomografia também não constou nada. Foi vendo todos os exames. Aí quando ele pegou o PET scan, falou, deixa eu ver o PET scan. Aí ele olhou, sinceramente, eu não estou entendendo, viu, Sr. João? Não tá tendo, não deu câncer em lugar nenhum dos exames, não está constando nada. Não tem nada. Mas, de qualquer forma, eu vou encaminhar o senhor para fazer a radioterapia, porque esse câncer está em algum lugar. Então, o senhor vai ter que fazer a radioterapia, porque aonde tiver, né, aí vai atingir ele. Então, a gente não sabe, né? Falei, tá bom, vou fazer o que for necessário. Aí, cheguei na médica para fazer a radioterapia e tal, ela pegou todos os exames, olhou e fora, Sr. João, é o seguinte, a radioterapia é uma coisa muito agressiva. Então eu acho, como os seus exames não constou nada, não deu nada, então eu prefiro não fazer. Eu acho que é melhor não fazer isso aí, né? O senhor só vai fazer um acompanhamento com os médicos, que são 2, né? Onde é oncologia, então o senhor vai ser acompanhado por eles um bom tempo, né? Fazer o acompanhamento e tal. E só isso, porque melhor não fazer. O senhor tá bem? Não tá? Não, eu tô bem. Então, não estou sentindo nada. Falei, então tá bom, então o senhor não vai fazer, o senhor só vai fazer o acompanhamento. Falei, então tá bom. E nós cremos que foi Jesus que curou ele, que ele não tomou remédio nenhum para essas coisas. O médico pediu para mim passar numa nutricionista, né? Passei e tal, ela passou os negócios lá para minha alimentação, né? Que de 66 quilos na época, que era o meu peso normal, já não era gordo, né? 66 quilos, eu vim emagrecendo e caí para 55, né? E daí eu voltei a engordar um pouco, né? Eu já consegui engordar uma média de uns 4 a 5 quilos nessa faixa aí, né? Então, recuperei bastante. Ele já engordou mais de 5 quilos e essa semana, esses tempos atrás, ele fez o exame de urina, de sangue, não deu nada, tá tudo normal e o médico achou ele bem bom mesmo. Graças a Deus por isso, né? Agora, graças a Deus, ele tá bem. Eu creio que ele tá curado. Que não tem nada de câncer mais, graças a Deus. Jesus deu a vitória? Jesus que deu a vitória. Jesus curou ele, porque ele não tomou remédio, não fez nada de medicina, só fazia os exames, tudo. Mas quando constou, aí fez o outro, não tinha mais nada.
Mas ele entrou mesmo na presença de Deus. Então, graças a Deus, agora, né, não tem mais fraqueza. Estou fazendo musculação, também que o médico pediu também, né? Então, agora estou tranquilo. Posso andar, caminhar. Bendito seja Deus. Ao ver as fotos do que ele passou e como está hoje, João comemora a vitória pela fé e por ser testemunha nas nações da cura alcançada no nome de Jesus. Me alegro muito, né? Eu vejo o que Deus faz, né? Inclusive, eu fico vendo esses países árabes, né? Os países muçulmanos, onde tem entrado o programa, né? A programação e tal. É maravilhoso, né? Então, aonde, como se diz, aonde ninguém pode entrar para pregar, né? Matar a televisão. Então, ali a palavra entra e as pessoas estão se convertendo, né? Estão aceitando. E Deus está fazendo grandes coisas, né? Então, que eu digo o seguinte, porque a igreja tem que ser igual à Igreja da Graça, tem que ter cura. A igreja que não prega a cura, para mim, ela está pregando meio evangelho só meio evangelho. Porque Jesus ia de curar os enfermos, né? Então é um mandamento, curar os enfermos é um mandamento. Então, ir expulsar os demônios, curar os enfermos, né? Então a igreja que não faz isso, então ela não está pregando o evangelho conforme Jesus mandou. E como bom leitor das Escrituras Sagradas, João encerra repartindo mais um pouco da palavra de Deus que o fez alcançar a cura divina e vencer. Jesus ali, cumprindo, né, o que foi dito pelo profeta Isaías, quando ele diz, profetizando, né, sobre Jesus, diz que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e pelas suas feridas fomos sarados. Quer dizer, o profeta Isaías profetizou isso aproximadamente 700 anos antes de Cristo, né, e Jesus veio cumprindo essa palavra, né? Então ele curou essas pessoas, libertou essas pessoas endemoniadas de todas as doenças para que cumprisse o que estava escrito, né? Então a palavra de Deus se cumpre. Então quando cremos na palavra, então a palavra de Deus nos sara, né? Porque a palavra de Deus, ela tem poder, né? Jesus disse, eu e minha palavra somos um, né? Então a palavra de Deus é o próprio Jesus. Quando ela é posta em prática, né? Quando você fala a palavra de Deus, é o próprio Jesus falando em sua boca, né? E há um poder nessa palavra. Termina aqui mais um episódio da novela da vida real especial. Até o próximo programa.